Descoberta incrível da Idade do Gelo. Uma múmia com cerca de 57 mil anos foi descoberta no território canadense de Yukon. Mas para falarmos sobre essa descoberta, precisamos entender como e quais condições favoreceram essa perfeita preservação natural. Por isso, não nos abandone. Contamos com a sua companhia para viajar nessa incrível história. No território canadense de Yukon, imponentes florestas de pinheiros e abetos cobrem as colinas e o rio Yukon e seus afluentes sinuosos cortam veios na paisagem. Os invernos nesta região noroeste do Canadá são rigorosos, mas os meses quentes de verão são iluminados pelo sol até a meia-noite. Ainda mais ao norte, no entanto, fica a tundra alpina sem árvores, onde temperaturas frígidas mantêm o solo permanentemente congelado. O solo gelado é chamado de pergelisolo ou permafrost. Na maioria das vezes, apenas musgo, líquen e arbustos de raízes rasas podem crescer na tundra. Ajude-nos a produzir mais vídeos como este, curtindo e se inscrevendo no canal do Professor Viegas. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Comumente conhecido como a Última Idade do Gelo, o último período glacial começou há cerca de 100 mil anos. Durante esse período, a maior parte da América do Norte estava coberta de geleiras, mas as condições no que hoje é o Yukon eram muito secas para a formação destas. Como a maior parte da água do mundo estava presa no gelo, estima-se que o nível do mar tenha estado a 150 metros mais baixo do que é hoje. Isso revelou o fundo do Mar de Bering, criando uma passagem entre o Alasca e a Sibéria conhecida como Beríngia. Animais antigos fizeram a jornada dezenas de milhares de anos antes dos humanos, e Yukon se tornou um lar vibrante para criaturas gigantes conhecidas como megafauna. Mamutes migraram para a América do Norte da Europa e da Ásia, e gerações de cavalos da Idade do Gelo, originários da América do Norte, podem ter cruzado a ponte de terra mais de uma vez. Ancestrais gigantes de camelos, preguiças, leões, hienas e muitos outros povoaram a paisagem. Quando esses animais morreram, seus corpos provavelmente se decompuseram. E tudo o que não foi eliminado tornou-se parte do solo congelado. O solo frio do pergelisolo preserva perfeitamente quase tudo dentro dele. Genes antigos podem ser facilmente extraídos de ossos e tecidos moles, e os cientistas até encontraram material genético intacto em amostras de solo. Hoje, os cientistas sabem como esses animais viveram e morreram, porque seus ossos e corpos estão muito bem preservados no pergelisolo. À medida que as mudanças climáticas avançam, o pergelisolo também está derretendo rapidamente, revelando seu conteúdo, uma espécie de corrida do ouro para os paleontólogos. Bom, agora que entendemos como essa conservação perfeita aconteceu, vamos aos fatos. Gir, um filhote de lobo mumificado que viveu cerca de 57 mil anos atrás, foi encontrado por um mineiro no território canadense de Yukon, pouco povoado, onde o pergelisolo preservou notáveis achados paleontológicos por milênios. Ela é a múmia de lobo mais completa que já foi encontrada. Ela está basicamente 100% intacta, tudo o que está faltando são os olhos. Em 2016, um mineiro de ouro, operando um canhão de água hidráulico na lama congelada, descobriu um objeto que os paleontólogos reconheceram como um tesouro. Ele havia desenterrado um lobo cinzento fêmea, quase perfeitamente preservado, que morreu há 57 mil anos. Raio-x de seus ossos e dentes mostraram que ela tinha pouco menos de 7 semanas de idade quando morreu, de acordo com um estudo publicado na revista Current Biology. Os cientistas descartaram a fome ou o ataque de predadores como causas da morte, porque ela foi preservada de forma tão imaculada. Em vez disso, eles concluíram que um colapso do seu covil provavelmente matou Gir. Uma análise mais aprofundada mostra que sua dieta era rica em peixes, o que sugere que ela pode ter caçado com sua mãe ao longo dos rios, como os lobos modernos fazem hoje. Dados genéticos sugerem que Gir tinha parentes distantes na Eurásia e no Alasca. No entanto, os lobos que vivem no Yukon hoje têm uma assinatura genética diferente.
o que significa que a população de gira acabou sendo exterminada e substituída por outra. Embora animais escavados daquela época, como esquilos terrestres do Ártico e furões de patas negras, também tenham sido encontrados em condições semelhantes, restos mumificados de animais antigos na América do Norte são incrivelmente raros. Estudar este filhote de lobo completo permitiu reconstruir como esse lobo viveu durante a Idade do Gelo de maneiras que não seriam possíveis apenas observando os ossos fósseis. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!